E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Muito bem, gente. Então, agora nós teremos uma sequência aí dos seguintes conteúdos: força normal, plano inclinado e resultante centrípeta, tá? Onde nós vamos dividir isso em 3 etapas. Então, agora nós vamos falar de força normal. Então, bora lá. Gente, vamos ao conceito da palavra normal. A gente usa muito essa palavra no nosso dia a dia para se referir a algo que é comum, né? Mas na matemática e na física, a gente se refere a normal a dois segmentos ou duas retas que são perpendiculares entre si, né? Conforme a gente pode verificar aqui no desenho, nós temos dois segmentos de reta ou duas semi-retas, né? Em que elas estão formando entre elas ou entre suas orientações um ângulo de 90 graus. Essa que é perpendicular à reta que está contida no plano S, nós chamamos de reta normal, tá certo? Então, a partir de agora, no nosso estudo de física, quando nós falarmos de reta normal, vai ser essa reta que apresenta ou forma com um plano ou uma superfície um ângulo de 90 graus, conforme a gente pode visualizar aqui. A força normal é uma grandeza vetorial que resulta da interação de contato entre dois corpos. Essa força tem direção perpendicular à superfície de contato e sentido oposto à força que provoca a compressão. Tá certo? Muito importante essa observação aqui da apostila de vocês. Então, que a força normal ela tem a mesma direção da força de compressão na superfície, só que tem sentido oposto a essa força de compressão. A força normal é representada por N ou Fn. E por ser uma força, é medida em Newton no sistema internacional. Galera, seguinte, nós temos aqui nesse primeiro exemplo, então, as atletas no pódio e a gente pode fazer um estudo para analisar a força normal e a força peso, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos deslocar essa atleta, a primeira colocada, aqui para a direita e vamos isolar as forças que estão ocorrendo no atleta. Olha as forças, são elas: a força peso e a força normal. Nesse segundo momento, aqui no meio, nós temos a força peso do atleta, com direção vertical e sentido para o centro do nosso planeta, e a força de reação do planeta, que é do centro do planeta, em direção à moça. No terceiro caso, nós temos a força normal, que ocorre para cima, causado pela superfície da Terra, e a força de reação normal. Então perceba que a força peso e a força normal são forças diferentes, tá? Uma não é ação ou reação da outra, tá ok? Veja que a normal tem a sua reação e a força peso também tem a sua reação, ok? Muito bom. Veja só nesse segundo exemplo. Nós temos aqui um rapaz que está empurrando um armário, um guarda-roupa. E ele empurra esse guarda-roupa tendo um contato com o guarda-roupa. E esse guarda-roupa, devido ao contato, vai realizar uma força também no rapaz, que nós chamamos de força normal, tá? E que deve ser igual a essa força que o rapaz aplica no guarda-roupa, nesse caso. Muito bem. A normal nem sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido que a força-peso. Nesse exemplo, nós podemos observar um menino descendo um escorregador, né, um brinquedo. Esse escorregador está inclinado. Veja só, a força-peso é sempre vertical, apontando para o centro do planeta. A normal, conforme a gente viu lá no início, ela é uma força perpendicular à superfície de contato. Tá? Então, a essa superfície que é o escorregador, nós temos a normal. Então, a gente poderia aqui decompor a força-peso numa componente, e essa componente, então, seria a força contrária à força normal, ok? Como é uma força, nesse caso, o módulo da força ela está condicionado pela ação
das outras forças que ocorrem nessa situação. A direção da força normal, ela é perpendicular à superfície de contato, conforme a gente já viu e conforme já tinha dito lá no início. E qual que é o sentido dessa força normal? Então, o sentido da força normal, ela vai depender de cada situação analisada. Então, aqui, nesse caso, nós temos uma força normal que é o sentido contrário a essa componente que está sendo apresentada no exemplo. Sobre os elevadores e a força normal, vamos estabelecer algumas coisas, gente. O elevador sem aceleração. Isso vai ocorrer quando ele estiver em repouso, com velocidade constante para cima ou com velocidade constante para baixo. Tá? Então, esses são os requisitos para que o elevador esteja sem aceleração. Para que ele esteja com aceleração para baixo, descendo acelerado para baixo. Então, o elevador iniciando a descida a partir do repouso. Ou o elevador subindo, começando a parar. Então, esses são os casos em que ele vai estar com aceleração para baixo. E quando a aceleração é para cima? Quando o elevador estiver iniciando a subida a partir do repouso. Ou o elevador descendo, começando a parar. Então, se ele estiver descendo e começar a parar, então nós temos uma aceleração para cima. Tá? Muito bom. Então, esses são os conceitos, as ideias para elevador sem aceleração, com aceleração para baixo e com aceleração para cima. E aqui nós temos os elevadores de fato, né? Nesse primeiro caso, em repouso. Se ele está em repouso, nós dizemos que a força peso e a força normal, em módulo, elas são iguais. Tá? No segundo caso, nós temos aqui o elevador subindo com uma certa aceleração. Então, ele está acelerado para cima. Se ele está acelerado, então nós dizemos que a força normal ela é maior que a força peso em módulo, né? Ou o módulo da força normal é maior do que a força peso. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a força resultante nesse elevador é a força normal menos a força peso. Mexendo com essa equação, teremos que a força normal é igual à força resultante mais a força peso. E daqui eu extraio o seguinte, que a normal é a força resultante, que é dada pela massa vezes a aceleração, mais a força peso, que é a massa vezes a gravidade. No terceiro caso, nós temos aqui um elevador que está acelerando para baixo. Nesse momento, nós dizemos que o módulo da força peso é maior do que o módulo da força normal. Então, a força resultante é dada pela força peso menos a normal, força normal. Resolvendo essa equação, temos que a força normal é dada pela força peso menos a força resultante. Ou ainda, dizemos que a força normal é igual a massa vezes a gravidade, que é o peso, menos a massa vezes a aceleração, que é a força resultante. Tá? Aí você está se perguntando, professor, mas o que é a aceleração da gravidade e o que é essa aceleração? A aceleração da gravidade, a gente lembra lá, que é uma característica dada a cada astro, né? Conforme a massa desse astro, nós temos a aceleração da gravidade. Quanto mais massa, maior a aceleração da gravidade. E a aceleração, ela é decorrente, então, do resultado da operação dessas duas forças aqui. Ó. Quais forças? A força peso e a força resultante. Ok? Muito bom. Temos duas acelerações envolvidas. A aceleração da gravidade e a aceleração do sistema. Então, a gente precisa guardar o seguinte, gente. Essas equações aqui, essas últimas equações, para que a gente possa solucionar as questões que serão propostas para vocês depois, tá? Então, essas equações. Procurem acomodar toda essa ideia, tá? Mas, além disso, também memorizar as equações. E aqui nós temos um exemplo de força normal e força peso. No lançamento de um foguete, esse foguete ele está acelerando para cima. Né? Se ele está acelerando para cima, vamos lembrar um pouquinho lá do que a gente acabou de ver. Nós dizemos que a força normal é muito maior, né? Ou é maior, do que a força peso.
Então a força resultante também tem um sentido para cima. Nesse caso, qual das equações eu utilizaria? Essa equação para determinar a normal. A normal, então, é a massa vezes a aceleração, que é a força resultante, mais a massa vezes a gravidade, que é a força peso, ok? Pessoal, vamos então exemplificar isso aí que eu acabei de falar para vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Deixa eu só pegar aqui um apontador. Olha só, para oferecer maior conforto aos passageiros, os elevadores são fabricados para desenvolver uma velocidade constante durante a maior parte do trajeto. Se uma pessoa de 80 kg estiver no elevador, qual será a intensidade da força normal que o piso do elevador exercerá sobre a pessoa se o elevador estiver parado? Então, olha só, ele está parado. Vamos dar uma olhadinha nesse outro quadro aqui. Quando ele está parado, então ele está sem aceleração. Então, a força normal é igual a força peso. Então, vamos lá. Força normal igual a força peso. No lugar da força peso, o que eu escrevo? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, é assim que eu vou determinar a força normal. Então, eu tenho que a força normal é dada pela massa de 80 kg vezes 10. Então, a força normal é de 800 Newton. Na letra B, se o elevador subir acelerado, com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, então ele vai subir, né, a aceleração para cima. Aí a gente tem que a normal é dado pela força peso mais a força resultante. Então a força peso é a massa vezes a gravidade, mais a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então vamos resolver essa aí. Conforme a gente tinha visto ali, então, ó, a força normal é igual a força peso mais a força resultante. Vamos substituir. Força peso é dado pela massa vezes a aceleração. Massa 80, aceleração 10. E massa de 80 vezes a aceleração 2. Então, 80 vezes 2. Resolvendo tudo isso aqui, nós temos que a normal é de 960 Newton. O item C, ele diz o seguinte: descer acelerado com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o contrário do que aconteceu na letra B. Então, descer acelerado, nós temos que a normal é dado pela força peso menos a força resultante. Então, vamos lá. Força peso menos a força resultante. A força peso é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade, menos a força resultante, que é a massa vezes a aceleração para baixo. Vamos resolver isso aqui. 80 vezes 10, 800, menos 80 vezes 2, 160. 800 menos 160. Então, temos que a normal corresponde a 640 Newton. E aí, gente, nós temos algumas questões lá na página 21. Questão número 1, 2 e 3, para a gente praticar toda essa ideia de força normal e elevadores em aceleração para baixo, aceleração para cima ou em repouso, ok? Qualquer coisa, me dê um alô e estamos aí para qualquer dúvida. Um abraço, gente. Até mais.